Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. A partir do verso 1 nos fala assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram ao Senhor. Amém? Também gostaria que nós abríssemos lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Voltemos a Mateus capítulo 4. Para nós andarmos um pouquinho naquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, nesse texto da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, então começa o ministério do Senhor Jesus. Quando ele foi no capítulo 3, no final do capítulo 3, nós vimos o Senhor sendo batizado. Então, quando ele sai da água, o céu se abre e aquela voz vinda do céu dizendo: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, né? E aí desce o Espírito Santo como uma pomba sobre o nosso Senhor Jesus. E quando então o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus, o Espírito leva ele ao deserto. Para quê, irmãos? Para ser tentado pelo diabo. Porque assim como Adão caiu, o Senhor Jesus também veio a esse mundo para ser tentado. Por quê? Porque assim como o homem caiu, ele precisava de um Salvador. Um Salvador semelhante, mas sem pecado. Por isso que Jesus teve que vir nesse mundo, para ser aquele que poderia ser o nosso substituto na morte, para que nós pudéssemos ter vida. Porque, irmãos, todos nós, quando nascemos, nós nascemos espiritualmente morto para Deus. Todos nós nascemos filhos de Adão. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa em nós. E aí o Senhor então providencia a solução para nós. Mas para providenciar a solução para nós termos vida, Ele teria que enviar o seu próprio Filho, um Deus, para que pudesse então ser o nosso substituto na cruz.
E se nós olharmos as tentações de nosso Senhor Jesus, foi as mesmas que o diabo colocou lá, conversando com a Eva, na forma de serpente, conversando com a Eva. Porque lá no capítulo 3, Eva, quando ele começa aquele diálogo com Eva, ele diz, a Eva olhou para o fruto, era agradável, o fruto era bom para comer, agradável aos olhos, né? E desejável para dar entendimento. Os 3 pontos que o diabo vai lutar com cada um de nós: no alimento, nos olhos, que diz que é a autoglorificação, e o ser igual a Deus, querer estar sempre por cima. Então o diabo vai trabalhar em todo o tempo na nossa vida dessa forma. Por isso que nós lemos lá 1 João capítulo 2, verso 15, porque lá vai mostrar para nós que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade de comer, se alimentar, a concupiscência da carne, né? Eu querer e a concupiscência. Então isso tudo traz para nós, irmãos, um perigo muito grande, e que o Senhor quer nos livrar. Por isso que esse texto ele começa dizendo assim, no verso 1 de Mateus 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, então o tentador se aproximou e lhe disse: se és filho de Deus. E aqui está o grande trunfo que Satanás vai lutar a vida toda contra nós. Ele vai lutar dizendo assim: se tu és filho de Deus. Se tu é filho de Deus, então haja. Você tem poder, você pode, você é importante. Irmãos, e aqui Satanás queria que o Senhor Jesus providenciasse o seu próprio alimento, mas Deus é quem ia alimentar ele. Por isso que ele diz, por isso que quando ele vai confrontar, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmão, nós precisamos compreender essas verdades da palavra de Deus, porque toda provisão que nós, cristãos, precisamos ter, precisa vir do Senhor. Nós não podemos usar nada, porque quando nós pegamos algo desse mundo, é porque nós estamos amando esse mundo. As coisas desse mundo estão começando a criar raízes em nós, e nós devemos esperar todo o suporte no Senhor. Então essa questão, irmãos, se tu és filho, grave isso, irmãos, se tu és filho, porque é aonde Satanás, aonde o nosso inimigo vai trabalhar. Se tu és filho, por que você está passando essa dificuldade? Se tu és filho, por que há uma doença na sua família? Se tu és filho, por que você está vivendo uma situação tão difícil na sua vida, sabe? Então nós precisamos começar a compreender qual é a ação desse inimigo, para que nós possamos então ter a dependência do Senhor. Porque, irmãos, todos nós que cremos na obra de Cristo, somos filhos de Deus. Não precisamos ir lá, mas no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele fala assim, a palavra de Deus fala assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, na obra da cruz, nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós éramos criatura de Deus, mas depois da obra da cruz, depois que o nosso Senhor Jesus fez essa obra perfeita e nos atraiu no seu corpo, para que nós pudéssemos morrer juntamente com Ele e ressuscitar com Ele, quando nós ressuscitamos com Cristo, então nós passamos a ser filho de Deus.
E isso é uma verdade absoluta nas nossas vidas. Essa é uma verdade tão absoluta que nós devemos levar em todos os lugares que nós formos, porque é aí que está o segredo da nossa vitória, porque não é mais nós lutando, é Cristo lutando por nós. É Cristo, irmãos. Sabe, a luta não é mais nossa, porque nós estamos mortos em Cristo Jesus. Sabe, então isso transforma as nossas vidas. Antes de nós olharmos os detalhes aqui, eu quero olhar alguns textos para mostrar quão precioso é a palavra do Senhor quando fala que nós somos filhos de Deus. A posição que Deus colocou nós. A posição, uma posição muito segura, irmãos. Agora, como é que nós estamos andando? Realmente como filhos, ou nós estamos andando ainda nos nossos desejos, nas nossas vontades e lutando para conseguir pela nossa própria mente? Precisamos cuidar e ter o nosso coração voltado para o Senhor. Também não precisamos ir lá, enquanto nós podemos ir lá para Isaías 53. E aí eu vou citando outro texto, lá de Evangelho de João, Evangelho de João 42, Evangelho de João 12, 36, 32, o texto diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, ali nesse texto, irmãos, o Senhor Jesus fala que Ele iria atrair cada um de nós no seu próprio corpo, lá na cruz. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Agora Ele atraiu todos nele mesmo, para quê? Para quê? Aqui vai falar em Isaías 53, a partir do verso 4. Tem uma declaração muito linda aqui para nós, e é uma segurança para cada um de nós, onde ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Amém? Então aqui está, irmãos. Por que o Senhor Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo? Porque Ele precisava, irmãos, levar as nossas iniquidades. A natureza que nós tínhamos tinha que ser crucificada, porque se nós morrêssemos na nossa condição de pecado, irmão, a morte tinha poder sobre nós para reter. Mas quando chegou alguém que não tinha pecado, Jesus foi o nosso substituto legal, né? Então, irmãos, lá na cruz, lembra-se que na cruz o Senhor derramou o seu sangue. O seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo é poderoso para purificar os nossos pecados. Purificou os nossos pecados passado, purifica os presentes e o futuro. Então o sangue, mas nós temos a cruz, nós temos o corpo de Cristo que nós fomos colocados nele. Para quê? Para tratar com a natureza adâmica que nós herdamos. Então ali, irmão, na cruz foi tratado a nossa velha natureza. O homem velho, o homem caído,
foi tratado na cruz. Então nós podemos viver hoje. Como que nós podemos viver hoje, irmão? A Bíblia diz que nós podemos viver como crucificado, morto e crucificado com Cristo. E se nós estamos mortos e crucificados com Cristo, quem vive? E quem vive em nós agora? É Cristo. É Cristo quem vive em nós. Porque lá em Gálatas vai falar, né? Em Romanos 6 diz que, o nosso velho homem foi lá no passado. Ele foi crucificado. Mas em Gálatas vai dizer assim que estou, é no presente. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí eu vou trazer um exemplo muito simples para mim e para você, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, tem um papel aqui, Dobrou esse papel e eu vou colocar esse papel dentro desse caderno, para todos nós ver. Esse papel, ele está dentro desse caderno. Eu pego esse caderno aqui, eu boto no correio e envio para Porto Velho. O caderno vai para Porto Velho. Quem vai junto? O papel foi junto, né? Se esse caderno cair no chão, caiu o caderno, mas quem caiu junto? O papel. O papel não é o caderno, mas ele está dentro do caderno. E nós precisamos compreender, irmãos, que em Cristo Jesus nós vivemos a nossa vida agora em Cristo. Sabe aonde que você está espiritualmente? Nós fisicamente estamos aqui, mas espiritualmente. Vamos caminhar um pouco para nós compreender essas verdades, porque essa verdade é o essencial para a nossa vida cotidiana aqui nesse mundo. Vai para Efésios capítulo 2. A palavra tão preciosa para nós, irmãos, que é algo extraordinário. Efésios capítulo 2, olha o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é aí a nossa posição. Nós fomos colocados em Cristo. Quem nos colocou em Cristo? Foi Deus. Lembra lá, nós olhamos lá o verso, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu pegar o texto novamente aqui, para nós falar algo muito precioso para nós vermos o verso 6, que diz lá em Isaías capítulo 53, 6, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então foi Deus, irmãos, que fez com que nós, por isso que aqui o texto diz assim, e juntamente com ele, quem é que fez isso? Porque o verso 4 desse mesmo capítulo de Efésios aqui, vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos essa folha dentro desse caderno, que aonde Cristo está, nós estamos.
Nós estamos. Então, irmãos, essa é a posição nossa. Essa é a preciosa posição que nós temos. Mas se nós for um pouquinho mais aí para frente, irmão, nós estamos pertinho aí de Colossenses. Se você andar um pouquinho, você vai passar por Filipenses, Colossenses capítulo 3, verso 3, vai falar algo muito precioso para nós. Colossenses 3, 3, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É aí a tua posição e a minha posição. Espiritualmente nós estamos aí, irmãos. Fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo a vida que se nós crermos na obra de Cristo, se nós crermos na vida espiritual que nós estamos em Cristo, o viver físico aqui não vai ser mais a nossa vontade, vai ser a vontade do Senhor para nós, vai ser a vontade daquele que pode todas as coisas. Por isso que Gálatas diz, por isso que citamos: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então esse texto, quando nós percebemos que nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus, as vontades minhas não devem ser mais expostas. Por quê? Porque as minhas vontades foram crucificadas. Eu vou pegar a minha vontade e vou colocar na mão do Senhor, dizer: Senhor, toma a minha vontade, cumpra-se a tua vontade em mim. Muda totalmente o nosso viver, porque nós somos essa folha dentro desse caderno. E nós sabemos que aonde esse caderno for, nós estamos juntos. Nós estamos ali, firme. E aí nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Eu estou nessa posição, ou eu quero viver a minha vida ainda aqui nesse mundo do jeito que eu quero, né? Então, irmãos, nós podemos viver a nossa vida do jeito que nós queremos aqui. E o Senhor vai permitir isso, mas vai custar caro para nós. Porque custou caro para o nosso Deus enviar o seu Filho a esse mundo para morrer por nós, para nos dar salvação. Então nós precisamos viver, nós precisamos saber que a nossa vida precisa ser a vida no Filho, para que o Filho possa realmente trazer luz aos nossos corações. Em Hebreus, né, não temos nós um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele passou por tudo isso. Para quê, irmãos? Para nos dar a graça, para nos dar o poder, não que nós temos, mas ele nos dá o poder de vivermos uma vida adequada diante de todas as circunstâncias que tem no nosso meio, né? Então, colocando essas questões, nós podemos voltar para Mateus 4, para nós definirmos alguns propósitos aqui do Senhor para cada um de nós e sondar nossa vida, porque nós precisamos ser sondados pela palavra de Deus, irmãos. Agora nós podemos compreender, irmãos, por que o diabo chegou para o Senhor Jesus e disse: se tu és filho, manda, né? Mas a provisão do Senhor Jesus era Deus quem iria trazer. Então o Senhor teve que passar por essas tentações, pela tentação estava 40 dias, irmãos, com fome. E ele tinha condição, mas ele não podia prover o alimento dele. Ele tinha que esperar totalmente no Senhor. Então ele diz, o diabo: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus. Olha só, irmão, se tu és filho de Deus. Nas duas tentações,
se tu és filho de Deus. Mas na terceira ele não colocou como sendo filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo queria que que Jesus fosse servo dele. Porque servo é aquele que adora, né? Ele diz assim: eu te dou todos os reinos desse mundo, todas as riquezas desse mundo, se você me prostrado me adorares, né? Então, na última tentação, ele já foi um pouco mais, ele já nem falou mais em filho, mas ele diz que você precisa ser meu servo, meu servo. E nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos servos somente de um, Cristo Jesus, né? Cristo, nós somos filhos de Deus e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Servos, irmãos, servos de Cristo, para quê, irmão? Para sermos servos uns dos outros. Então essas questões são muito importantes para nós, sobre as questões que a gente vê nesse mundo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo vai trazer sempre uma questão relacionada à filiação nossa. E se ele tocar na filiação, irmão, se ele tirar essa preciosidade que nós temos, que Deus é o nosso Pai, aí nós perdemos tudo, sabe? Nós perdemos tudo, porque nós precisamos saber que se nós não somos mais filhos de Deus, então nosso Senhor deixou de ser Senhor para nós. É sinal que nós saímos daquela posição celestial, né? E se nós pegarmos, mas trazendo novamente essa folha dentro desse caderno, né? Se esse caderno, se essa folha cair de dentro desse caderno, que tragédia, ela ficará para trás, porque ela não mais retornará, ela não tem condições de retornar. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um caminho de arrependimento que o Senhor deixou para nós. A nossa posição é Cristo. Mas se nós perdermos por um minuto essa dádiva de ser filho e cairmos, o Senhor continuará batendo no nosso coração e dizendo: abre. Há um arrependimento para nós. Irmãos, como nós precisamos saber que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que cuida de cada um de nós, né? Agora, colocando essas questões, nós precisamos compreender que a palavra do Senhor vai trazer uma palavra sempre firme para nós, sempre dizendo assim, ó: me busque, queira, me deseje, sabe? E nós vamos poder ver isso muito claramente, irmãos, lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 2. A partir do verso 1, a palavra do Senhor nos fala assim, ó: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouro escondido a procurares. E aqui eu quero chamar a atenção nesses 4 primeiros versos, irmãos, que o Senhor é quem está mostrando para nós, dizendo assim, ó: filho meu, sabe? Ele começa assim com essa palavra tão preciosa, ó: filho meu, né? Há um pertencimento a Deus. Irmão, nós precisamos compreender que nós somos muito amados de Deus. Por isso que ele fala assim: filho meu, se aceitares. Que Deus é esse, irmãos, que não arromba o nosso coração, que não, sabe, mas fica ali, ó: se você aceitar, se você quiser as minhas palavras, e você esconder contigo as minhas palavras e os meus mandamentos,
a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, né? A palavra de Deus é o próprio Cristo, irmão. Se vocês esconderes contigo a minha palavra e os meus mandamentos, e aí ele, se você para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, né? E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. E aí esse verso 4, ele precisa ser algo, irmãos, para nós com muita propriedade. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares. Sabe, é um conselho que o Senhor está falando aqui, chamando nós de filho, e você precisa ter esse empenho. Por que que ele fala assim, que nós precisamos buscar? Lembre-se que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição é lá. E o inimigo está querendo falar para nós, se tu és filho, te supra desse mundo da melhor forma possível. Mas o Senhor está dizendo assim, se você aceitares as minhas palavras, porque você está lá, e se você buscar com toda a sabedoria e todo o entendimento, como alguém busca um tesouro escondido, aí nós temos o verso 6 que diz assim, então, isso aqui, essa palavra então faz toda a diferença. Se você fez tudo isso, então o Senhor fará a parte dele. Ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Sabe? Esses dois versos, eles precisam ser algo muito precioso para nós. Então nós vamos entender o temor do Senhor. E esse temor não é medo, não, irmãos. Esse temor é ver quem é Deus e quem nós somos, que precioso é Ele. Então nós vamos estar diante dEle com reverência, sabe, com temor diante dEle, dizendo assim, eu não quero me afastar da posição que o Senhor me deixou, porque foi Ele que nos colocou. Por isso, irmãos, que Ele diz assim, no verso 6, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência. Então é tudo dele, é Ele quem nos dá. E o mais importante, irmãos, que eu penso aqui no final, e o entendimento. Tudo que nós precisamos, irmãos, é ter entendimento para nós vivermos a vida cristã nesse mundo. Nós precisamos compreender, ter entendimento dessas verdades, para que nós não nos desviemos, para que nós não sejamos pegos pelo inimigo de forma inadequada, sabe? Para que nós possamos ficar ali firme, olhando somente para o Senhor, e ter uma vida aos pés do Senhor, caminhando segundo a verdade que o Senhor tem trazido para cada um de nós, sabe, irmão? Essa questão de entendimento é o que nós precisamos para não sermos apanhados, porque Jesus teve entendimento. O diabo chegou lá e diz, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E aí Jesus, com o entendimento que Deus deu a ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, irmãos, então isso faz a diferença, o entendimento que nós precisamos ter, mas nós vamos buscar quem é que vai nos dar entendimento, é o próprio Senhor. É quando nós permanecemos como essa folha, nós permanecemos aqui dentro desse caderno, porque quando nós permanecemos em Cristo, quando nós vivemos a vida em Cristo Jesus, é sinal que nós não estamos vivendo na carne, nós estamos vivendo pelo Espírito. Por isso que quando você creu, irmão, por isso que antes de você crer, você vivia muito tranquilo nesse mundo.
Você não tinha conflito interior. Você não tinha. Mas sabe como que você estava andando? Rumo ao inferno. Caminhando de passos largos, de mãos dadas com o diabo. Morte. Mas o Senhor, na sua infinita graça, Deus colocou a mão e te tirou e me tirou. E colocou em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Por isso que há esse conflito dentro de você. Por isso que há essa... Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Simples assim, né? Muito simples, mas se nós... Porque é aquilo que nós temos, é nós que temos que decidir. O Senhor fez tudo por nós. Nos salvou, colocou em Cristo, somos nova criatura, somos filhos. Ele diz agora vivam no Espírito. Para você viver no Espírito, ele diz assim, o próprio Senhor em várias passagens dos Evangelhos, ele dá a receita. Se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E aí vem uma pergunta para nós, mas poxa, o Senhor não fez uma obra perfeita, o Senhor nos crucificou, o Senhor nos salvou, né? O Senhor, Ele derramou o seu sangue, nos purificou de todo o pecado, e na cruz Ele crucificou a nossa velha natureza, mas Ele não tirou a velha natureza de dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele tirasse a natureza de dentro de nós, nós seríamos um robô, que amaríamos Ele sem entendimento nenhum. Sabe o que o Senhor quer? Que nós ame Ele, viva no Espírito, porque nós o amamos, porque nós queremos, porque nós assim desejamos. Essa é a preciosidade da palavra do Senhor. Por isso que Ele diz, filho meu, se buscares, se você quiser guardar a minha palavra, se você esconder contigo, eu te darei entendimento, para que você viva nesse mundo graciosamente, sabe? E aí o conflito vem, irmãos. O conflito vem. Pode ter certeza que você vai viver uma vida bastante conflitosa. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa que está crucificada dentro de você vai querer assumir, né? Mas sabe o que você tem que fazer? Alimentar o Espírito. Se nós alimentar a carne, nós vamos fracassar. Agora, se nós alimentarmos o Espírito, e como que nós alimentamos o Espírito? Buscando a palavra do Senhor como a um tesouro escondido. Há uma busca. Nós muitas vezes queremos que Deus faça como os computadores de hoje, vai lá e botam pendrive lá e já está tudo resolvido. Não, irmão. É nós nos dedicando, nós buscando, nós querendo, sabe? É lutando para que então a vida de Cristo possa ser manifestada em nós. E nesse trabalhar o Senhor vai pegar firme conosco. O Senhor não vai passar a mão na nossa cabeça. Por quê, irmão? Porque nós somos filhos. Nós estamos aqui em Provérbio. Volte um pouco aí mais, bastante mais aí para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor fala assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto
esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Amém? Vamos analisar um pouco esse verso 2. Ele fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então vamos dar um ponto aqui e a gente começa a ver, olhar para trás e ver, puxa vida, como o Senhor tem trazido nós. Mas como que Ele... E aí a gente começa a perceber, porque na hora a gente não percebe que é a mão do Senhor conduzindo nós. Depois que nós passamos as dificuldades, passamos lá para o outro lado, nós olhamos para trás e nós vimos que foi a mão do Senhor que conduziu as nossas vidas. E aí nós vamos perceber uma coisa, que Ele nos guiou durante todo aquele tempo, naquela dificuldade. Aqui está falando sobre o povo de Israel, durante aqueles 40 anos que eles passaram no deserto, o Senhor guiou eles. Mas nós podemos olhar para a nossa vida, agora há poucos dias atrás, como que nós passamos pela última prova, como que nós passamos pela última dificuldade. Então nós olhamos, nós vamos ver a mão do Senhor guiando as nossas vidas, né? E Ele fez isso para quê, irmãos? Para te humilhar. Mas aqui não é humilhar na questão dizendo assim, fazer passar vergonha, não. Humilhar é no sentido de reconhecer a soberania do Senhor. Então Ele fez isso para nós reconhecer que a soberania dEle, para provar, para saber o que estava no nosso coração, dentro daquela dificuldade, sabe? Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que chama nós, filho meu, se você esconderes, se você esconder contigo os meus mandamentos, a minha palavra, né? Mas Ele vai mais um pouquinho aqui. Ele diz assim, no verso 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mesma palavra que o nosso Senhor Jesus respondeu ao diabo lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe, então o Senhor muitas vezes leva nós, irmãos, a passar algumas dificuldades. O Senhor leva nós, muitas vezes, aqui nós podemos entender, passar fome, não no sentido fome física, mas às vezes fome da palavra. Por quê? Porque nós não estamos dando ouvido adequado ao Senhor, né? E muitas vezes é fome de alimento mesmo. Por quê? Porque a teimosia nossa foi grande. Nós nos rebelamos contra o Senhor, então Ele vai trazer algumas dificuldades para nós. Mas para que Ele vai trazer essa dificuldade? Para nós entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, irmãos, esse Deus que nos chama, esse Deus que nos chama de Pai, que diz assim, se você aceitares, filho meu, se você aceitares, então você terás o entendimento e você vai poder discernir tudo aquilo que está acontecendo em sua volta, né? Então, o Senhor é muito precioso nessas questões, irmãos, de cuidado com cada um de nós, de ter esse anelo para que vivamos. Agora vem a grande pergunta que eu e você precisamos fazer diante de Deus, né? Na nossa consciência, nesse momento, para que nós possamos ter uma vida de volta aos pés do Senhor, né? E eu gostaria que nós fôssemos, para nós sondar essa questão do nosso coração, que nós fôssemos lá para Gálatas,
Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, primeiro ponto, digo, andai no Espírito. Lembra que espiritualmente nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se nós andamos no Espírito, é sinal que não é mais nós vivendo, mas é Cristo vivendo em nós. Aí o Senhor vai dar o parâmetro pelo qual nós devemos viver. Aquilo que nós precisamos, aquilo que Ele quer nos dar. O nosso coração não vai estar mais ligado a esse mundo. Por quê, irmãos? Porque se nós vivemos no Espírito, qual é o desejo do Espírito? É revelar a pessoa de Cristo para cada um de nós. Então, se nós vivemos no Espírito, quem domina nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem outra coisa a não ser revelar Cristo, as vontades, as belezas de Cristo para nós. Então ele diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essas coisas, se nós vivermos na carne, nós vamos cair nessas armadilhas, irmãos. Se nós viver se nós não mortificarmos a carne, não viver no Espírito, nós vamos cair. E se nós cairmos, irmãos, nós caímos da posição espiritual que Deus nos colocou em Cristo Jesus, E há um caminho, irmãos. Há um caminho de volta, o caminho de arrependimento, sabe? Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, Cristo está aqui, e se nós sairmos, Cristo não vai voltar aqui, Ele não vai, Ele vai permanecer aqui, vai chamar nós temos que fazer o caminho de arrependimento. O caminho do arrependimento é voltar naquela posição que Deus nos colocou em Cristo Jesus. Por quê? Sabe por que nós podemos fazer isso, irmão? Porque a obra que Cristo realizou em nosso benefício foi cumprida. Sabe, isso é uma realidade para nós. As misericórdias do Senhor é infinita para nós. Agora, nós não podemos viver na prática mais do pecado, porque fomos libertos. Então, nós vemos, se nós viver na carne, quais são as consequências, Mas no verso 22 ele diz assim, mas o fruto do Espírito. E aqui eu quero chamar o fruto do Espírito. Nós não temos condições naturais de gerar esses frutos, sabe? Porque nós não temos. Então, o fruto não é gerado pelo galho. O fruto é gerado pela árvore, pelo caule. Sabe, o fruto, os galhos só são aquelas que vai ser aonde o fruto vai ser amadurecido ali. Então se nós viver no Espírito, nós temos os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, isso é muito muito prático. A palavra do Senhor é muito prática. Ela é simples e prática.
Nós não precisamos fazer grandes coisas. Nós não temos que ser muito sábios. Nós temos só que permanecer em Cristo. Nós temos só que desejar Ele. Só isso. Porque a sabedoria vem dEle. Nós, aqui nesse mundo nós temos que buscar. Nós temos que... Agora, se nós buscar a sabedoria do alto, Ele quem vai nos dar. A sabedoria que nós necessitamos de como nós devemos andar, né? Então, agora para nós encerrar, o segundo texto que nós lemos lá de 1 João, capítulo 2, verso 15, nos fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então, muito simples, irmãos. O Senhor ele é muito prático. Ele fala assim: não amem o mundo, porque se vocês amar o mundo, o meu amor não permanecerá em vocês. Porque o amor do mundo vai tirar os olhos de vocês de mim. Sabe o que há no mundo? Aí ele vai falar no 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, é o querer se alimentar. Mateus capítulo 6, verso 25, ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as aves? Então o Senhor dá uma... não andem ansiosos, porque a nossa ansiedade do mundo é sobre essas coisas. Quando nós amamos o mundo, toda a concupiscência dos olhos, toda a soberba, tudo isso faz com que nós corramos, e nós corremos, irmãos, corremos atrás do alimento e do vestuário. E o Senhor diz: não andem ansiosos, né? Olha o verso 27 aqui que ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, se nós tirar os olhos do Senhor, a ansiedade virá. E a ansiedade chegando, irmãos, a depressão está logo ali. E por que tanta medicação para a depressão que estamos vivendo nesse mundo? Por quê, irmãos? Porque começa com uma ansiedade. Ansiedade de algo que o Senhor diz: não andem, não vivam desse jeito. Ele dá alguns elementos, mas ele dá a chave no verso 33. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe? Isso é que nós precisamos, irmãos. O Senhor precisa nos dar, Ele quer nos dar parâmetro para nós vivermos uma vida tranquila. Então, aqui nesse 1 João capítulo 2, verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E foi exatamente nesse ponto, irmão, que o diabo fez a tentação do nosso Senhor Jesus, né? A concupiscência da carne, alimentar a carne. Você está com fome, faz com que essas pedras se transformem em pães para você se alimentar, né? A concupiscência dos olhos, se tu és filho de Deus, atira-te daqui para trás, para baixo, porque aí ele usa a palavra, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. Então você vai ser bem visto, você não veio para se mostrar para esse mundo que você é Deus, então mostre que você tem poder, sabe? Aquela altivez. Mas, irmão, nós precisamos compreender que nós somos servos de Cristo Jesus, servos uns dos outros. Ninguém aqui é impor mais, nós temos cargos diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais, homens e mulheres, todos iguais, todos servos, né?
Então aqui fala muito disso, e a soberba da vida. A pessoa soberba é querer ser melhor do que todas as outras, ser igual a Deus, né? Então essas três coisas são muito prejudicial para nós. E o verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, irmãos, como nós precisamos, sabe, ser sondado pelo Espírito Santo, que o Senhor expõe o nosso coração para ver aonde nós estamos. E há um caminho, irmãos, um caminho de arrependimento, um caminho de regresso, um caminho debaixo da soberana graça de Deus. Que esse caminho está aberto. O Senhor Jesus chama a nós: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. E Deus já nos deu a Cristo Jesus, e Ele não vai perder nenhum de nós. Vai trazer sua palavra firme, dura, cada vez mais para nós, mas Ele não vai perder, porque nós fomos dados por Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo.